por isso que a libertação na vida de muitos se torna muito árduo, muito doloroso, e muitos acabam pagando um alto preço com o seu próprio corpo. O propósito do Senhor não é escravizar ninguém. Ele não quer que nós sejamos escravos do pecado. O desejo do Espírito Santo é que nós sejamos escravos dele, servo dele e não servo do pecado. O alinhamento de um cristão com o pecado é portas de legalidade para que Satanás trabalhe na vida. Assuntos como esse, igreja, há muita dificuldade às vezes, até a própria igreja, por desconhecer o mundo espiritual, e muitos estão afetados. Eu estou falando dentro da igreja, não duvide disso. A maior parte dos crentes dentro das igrejas estão escravizados por alguma prática de pecado. Isso reflete na vida cotidiana de um cristão. É por isso que muitos não refletem a luz de Deus. É por isso que muitos não conseguem lá fora refletir a palavra de Deus. É conserto, não tem como. O caminho mais próximo para uma libertação é o conserto. Senão vai sofrer dentro da igreja. Não é o propósito de Deus a gente sofrer dentro da igreja. O propósito do Senhor é a gente ser escravo dele e não do pecado. Tanto o seminário como o culto de libertação são duas reuniões que tratam muito de algo espiritual. E você não tem ideia quantos fazem plano para chegar aqui e não consegue. Cabeça dói, perna começa a doer, às vezes são intrigas, desavença, enfermidade, algo para que vocês não consigam chegar aqui. A nossa batalha, ela é espiritual. Não desconheça isso. Porém, há muitas igrejas que desconhecem o mundo espiritual. É como se não existe mundo espiritual. Nunca esqueça. Satanás, ele odeia a Deus, odeia a nós. Satanás odeia o ser humano. Quando um ser humano está sofrendo, nunca esqueça isso. Satanás está feliz. Ele está feliz com o sofrimento de um ser humano. E o que tem levado o sofrimento é o pecado. Quando você vê alguém que está sofrendo, são consequências de pecado. Mas pastor, eu não estou em pecado. Pastor, eu não estou na prática de pecado. Por que eu sofro tanto, se eu não estou na prática do pecado? A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo. A consequência do pecado, ela é tão terrível, que o pecado é o divisor de água, é o divisor entre a pessoa e Deus. Deus, ele não pode contemplar o pecado, ele é santo. Deus, diz a Bíblia, que ele não pode contemplar o pecado. Ele diz assim: o caminho do Senhor é santo, e o imundo não passa por ele. A palavra também diz que sem santidade
nós não veremos a Deus. Não é ver Deus na maneira que Deus é, porque Deus é um ser espiritual. Por exemplo, nenhum de vocês está vendo Jesus aqui. Nenhum de vocês estão vendo aqui o Espírito Santo. Mas eu creio que Ele está aqui. A gente crê que Ele está aqui. Eu não preciso ver para crer, porque a minha fé me leva a uma crença que Deus está aqui. Nós não somos Tomé. Tomé precisou dizer: se eu não tocar nas chagas das mãos do Senhor, eu não creio. E foi quando Jesus ressuscitou, né? E que levaram a informação a Tomé que Jesus tinha ressuscitado. Eu não acredito. Se ele foi morto na cruz, como que ele está vivo? Mas ele foi morto, crucificado, cravaram as mãos dele numa cruz. Se eu não ver as mãos dele, a chaga deles, eu não creio. Foi onde que Jesus se apresentou a quem? A Tomé. E Jesus disse assim: sede crente e não incrédulo. A palavra crente quer dizer crer. E nós não vimos. Por isso que a Bíblia chama cada um de nós de bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ainda nós somos mais bem-aventurados aqueles que viram Jesus do que de quem Ele. Nós somos mais bem-aventurados que nós não vimos e cremos no Senhor. Então veja bem. A libertação, eu tenho batido muito na tecla. Pastor, o que é uma libertação? Imagina uma pessoa que está dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, ele está preso, ele está escravo ali dentro. E de repente chega uma ordem do juiz, né, de soltura. Imagine que alegria aquela pessoa que está tanto tempo preso, né, e as portas se abrem e a pessoa ganha liberdade. Ele foi liberto daquela cadeia. Agora, a libertação espiritual é um processo. Um processo como você passou, esse rapaz já manifestou. Um processo como você já passou, que manifestou. Processo que a irmã já passou. E aqui muitos, né, que já manifestaram dezenas e dezenas e dezenas. Mas muitos ficaram no meio de caminho. Porque só sabe. O que é sofrimento é uma pessoa que carrega no corpo um demônio. Conversa com essas pessoas, sabe muito bem. É muito fácil apontar o dedo. Ó, você está sem fé? Vá orar, vá para a igreja, vá ler Bíblia. É muito fácil isso. Mas uma pessoa que carrega forças espirituais, são demônios que manipulam a mente da pessoa. São demônios que sugam as forças da pessoa. Você sabe que está sendo atacado espiritualmente, mas não tem força para reagir. Você sabe que o ataque está vindo, seja uma dor de cabeça, seja o corpo, parece que está desmoronando, sem força, angústia, pontadas, parece que as pernas não têm força, isolamento, desejo às vezes de sair por esse mundo afora, as portas tudo fechada, ataque de todo lado, e muitas pessoas sabem que são ataques espirituais, mas não tem força para reagir. Por quê, pastor? Porque a vida espiritual, ela não está fortalecida, como diz Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, até a pessoa entender, compreender e colocar em prática, isso demanda, para muitos cristãos, tempo. Você pode ter assim, absorvido rápido, colocado em prática rápido e ter o domínio, como esta irmã
pode também ter dificuldade de entender, dificuldade de compreender. Por isso que ela não consegue reagir. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. É por isso que Oséias 4:6, pode colocar lá, Oséias 4:6, Deus chega para o profeta Oséias e diz o seguinte: Oséias, vem cá, diga ao meu povo que eles foram destruídos, porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. A palavra de Deus, sempre eu estou batendo na tecla isso. Quando o Espírito do Senhor vem no nosso espírito, ele vem sobre nós, o que é que ele quer encontrar dentro de nós? O que é que o Espírito Santo quer encontrar no seu coração? A palavra dele. Reginaldo, a palavra. E quando ele encontra a palavra dentro de nós, o que é que ele quer encontrar ainda além disso? Um grau de reverência à palavra e um grau de comprometimento. Isso quer dizer, no mesmo nível, na mesma intensidade que eu tenho de crença com a palavra de Deus, será a mesma intensidade que o Espírito Santo vai ter conosco. Por isso, que Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir. A fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Deus. Então, essa palavra, ela tem que estar onde? No meu coração. É por isso que nós precisamos ler mais a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para todas as suas perguntas e tem versículo para toda situação. Mas pastor, como é que eu vou saber? Vocês sabem manusear um telefone. Se utiliza da tecnologia que tem no telefone e vai lá no Google, no teu microfonezinho, que você aperta ali e você pergunta assim ao Google: versículo para depressão. Dá dezenas de versículos. Versículo para batalha espiritual. Aí você vai lendo. Aquele que te chama a atenção, aquele que está se encaixando com a sua situação, o que você vai fazer? Memorizar. Ainda que você passe o dia todo naquele só versículo, não aprendeu? Vai para o outro dia, vai repetindo. Daqui a pouco, você aprendeu o versículo. Quando você memoriza, mesmo que você esqueça, o Espírito Santo, em determinado momento, ele faz você lembrar. E muitas das vezes você não sabe o capítulo nem o versículo, mas você sabe que está escrito. Não é isso? Então vamos lá. De repente chega uma pessoa e diz assim: qual é o teu nome? Edneide. Imagina a Edneide está na sua casa, está em algum lugar, e chegou alguém e diz assim: Edneide, tem um feiticeiro ali, uma pessoa envolvida com bruxaria, diz que vai fazer uma macumba para te matar. Imagina uma pessoa quando ouve uma palavra dessa. Aquela pessoa está fazendo bruxaria para tentar te destruir. Aí quando você tem a palavra no coração, o Espírito Santo logo acende. Isaías 54, 17.
toda arma forjada, preparada contra mim, não prosperará. 1.000 cairão à tua direita, 10.000, não é isso? À tua esquerda, mas tu não serás atingido. Onde é que está a palavra? Eu estou na palavra, e quem está na palavra, o diabo não pode tocar. Palavra de maldição bate e volta. Macumba vem e vai. Porque a tua confiança está na palavra e você não deu crédito à palavra de mentira que o diabo lançou na tua mente. É assim que ele trabalha. Oi, Wesley, fulano diz que vai fazer isso para você. Tá bom. Não faça só uma macumba não. Faça 100, faça 1.000. Eu estou na palavra. O mundo espiritual, ele compreende automaticamente. Porque a palavra que você está falando está onde? Aqui. E ela está onde? Dentro de você. A Bíblia diz que eu honro os que me honram. Deus vai te honrar, porque você está onde? Na palavra. A sua confiança está onde? Na palavra. Deus vai te honrar. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Principalmente vocês em processo de libertação. O passo mais curto é aliança com Deus. Comprometimento com Deus. E a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Procurar viver uma vida em santificação. Nunca esqueça. Arena espiritual. Guerras espirituais. Que nós estamos vivenciando todos os dias da nossa vida. Porque nós somos um ser espiritual. Nós estamos inseridos no mundo espiritual. Os nossos inimigos são espirituais, invisíveis. E além deles serem invisíveis, ele usa armas invisíveis para tentar nos acertar. Irmãos, quando a nossa visão espiritual, que tem a visão física, é isso que eu estou olhando para você, vocês estão olhando para mim, eu estou vendo essa Bíblia, vendo esse banco, a visão física, para ver o físico. A nossa visão física não vê nada espiritual. A gente só enxerga o que é físico. Mas existe uma outra visão espiritual. Que visão é essa, pastor? Da nossa vida espiritual. Porque eu sou um ser espiritual. Nós não somos cegos. Nós temos visão espiritual. Deus não quer que a gente fique cego. Deus quer que a nossa visão se abra no mundo espiritual. Para quê, pastor? Para entender, ver. Ou quando não vê, entender e discernir o que é espiritual e o que é físico. É você olhar dentro de um ser humano, as atitudes de um ser humano, a fala de um ser humano, você já tendo discernimento, você já tenta entender melhor o que está por trás de um ser humano. Por exemplo, quer conhecer uma pessoa? Ouça. Irmãos, quer conhecer uma pessoa? Necessariamente você não precisa andar com a pessoa. Se você tiver discernimento espiritual, você vai compreender. Através da palavra de Deus, coloca aí, Larissa, a boca fala, o coração está cheio. Olha como é, não é complicado, igreja. É direção de Deus. A Bíblia diz que a boca fala
do que o coração está o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Está na Bíblia? Coloca ali no telão, Larissa. Isso é para você anotar. Anotar, memorizar. Anotar, memorizar. Memorizou, Espírito Santo, me revela esta palavra. A boca fala do que o coração. Ali é Isaías 54, 17. Ali é. Vamos lá, olha lá. Mateus 12, 34. Isso Jesus falando. Raça de víboras. Jesus está confrontando ali com os fariseus. Os fariseus estavam confrontando com Jesus. Discutindo com Jesus. E ele diz, raça de víboras. Como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala o quê? Está vendo aí? O que há de sobra, de abundância aqui dentro, fala a boca. A boca denuncia o que está aqui dentro. A boca fala que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Então vamos lá. A vida de uma pessoa que está cheio de problemas, só fala de quê? Né, irmã? Uma pessoa que o coração está cheio de raiva, de mágoa, de ódio, a boca só fala de quê? Fala de coisa boa? Por quê? Observe. A palavra, ela é espiritual. Na área de libertação, é muito importante vocês aprenderem isso. Porque no dia que vocês forem fazer uma libertação, e antes da libertação, você precisa entender e compreender o terreno que você está pisando e com quem você está lidando. A pessoa que vai falar com você, ela vai dando indicativos do que está aqui dentro. Entendeu, Reginaldo? A Bíblia diz que a boca fala da abundância do coração. Ok. Quem tem morte só fala de morte. Quem tem pornografia só fala o quê? Quem tem fofoca só fala o quê? Quem tem vida fala de quê? Então eu não preciso e você não precisa estar coloiado com a pessoa para entender e compreender a pessoa. Basta ser só ouvir. Ouvindo, a boca está lançando o que está dentro. As palavras só vêm mal, destruição. Eu não presto, eu não consigo, a vida está ruim. Ai, meu Deus do céu, só murmuração, só reclamação. No mundo espiritual, você está pegando essas palavras, está decifrando tudo ela. Com o que você está ouvindo, Reginaldo, você já pode ter um direcionamento de demônios. Por isso que vocês precisam conhecer o diabo. Não é se envolver, é conhecer as estratégias dele. Porque ele estuda a minha vida, ele estuda a sua vida, é a nossa vida. 24 horas Satanás está monitorando a gente, aguardando o momento de fraqueza nosso, porque o bicho é covarde. Ele não quer tentar enfrentar um cristão que está alinhado com Deus, porque ele sabe, qualquer movimento, ele sabe, eu já sei. Vocês estão compreendendo? Quando você sai daqui, vai para a sua casa, vai conviver, até dentro do seu ambiente, pessoas que não comungam a sua mesma fé, entenda isso. Essas pessoas não têm luz. Elas estão mergulhadas em treva. O que é treva, pastor?
O pecado é trevas. Há pessoas que estão mergulhadas e elas não conseguem, os olhos espirituais estão fechados, não conseguem enxergar nada espiritual. Ai, que bom que você está enxergando a pessoa que está nas trevas. Não é que você vai chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você está na treva, em trevas. Porque você pode machucar a pessoa. Ela não vai compreender. Ela vai se sentir ofendida. Mas saiba de uma coisa. A palavra, como ela é espiritual, você não vê, nós não vemos, nós ouvimos. E não esqueça que toda palavra que sai da nossa boca vai para o mundo espiritual. Mateus aí mesmo, 12:36, olha, bem pertinho aí, ó, veja lá. 12:36. Pula 2 versículos só. O que nós estamos tratando aqui é algo espiritual. Lembra que eu falei logo no início? Eu preciso ter na minha vida a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma. É a única arma que você pode enfrentar Satanás. Não é com pau, não é com pedra, não é com arma, não é com bomba atômica, é com a palavra. Observe que quando Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, Satanás veio confrontar com o nosso Senhor. E a guerra foi de palavra. Jesus não pegou pedra. Vai para lá, Satanás. Tá! Não adianta, ela é espiritual. Pega um caço. Não adianta. Jesus foi na palavra. Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo toma-lhe uma pancada, vai embora, volta de novo. E ele volta com a Bíblia. O diabo usou a própria Bíblia para confrontar Jesus. Jesus, está escrito. Pula de cabeça para baixo e os seus anjos vão te parar aí. Não está escrito? Aí Jesus na palavra. Não, está escrito. Não tentará o seu teu Deus. Está escrito. Jesus se utilizou da palavra para guerrear com Satanás. O que é que faz a gente? A gente quer enfrentar o diabo com a nossa força física, com a nossa palavra, não com a palavra de Deus. É por isso que muitos crentes acabam perdendo as batalhas. Porque vai confrontar com o diabo com a sua palavra. E não é isso. É com a palavra que está dentro de você. O mundo espiritual, ele começa a olhar para você e entender que você entende a palavra. Que você vai para a palavra. Que você vive a palavra. Então ele começa a te analisar. E ele sabe o que sai da sua boca é proveniente da palavra. E o diabo não resiste, Wellington, à palavra. Vocês estão entendendo agora? Por que muitas das vezes nós já perdemos muitas batalhas? Porque nós queremos enfrentar o mundo espiritual com a nossa força física e com as nossas palavras. Não vai. Não vai. É por isso que o diabo tem trabalhado para que nós não venhamos entender a palavra. Ele está agindo e levando a pessoa a crer que não é nada dele que está agindo. É simplesmente um problema psicológico, um problema psiquiátrico, é um problema de saúde comum. E muitos crentes acabam entrando por essa seara do engano de Satanás. Por exemplo, a irmã Netinha tem muita dor de cabeça. Ela tem muito ataque de dor de cabeça. Não é isso, irmã Netinha? Mas é ataque de ir para os hospitais. É terrível isso aí. São setas. Uma hora dessa, ela vai estar numa estrutura espiritual que Satanás não tem como lançar seta e acertar mais ela. Ela já cresceu. Ela está tão alinhada agora com a palavra
que o diabo não vai perder mais tempo de querer lançar, porque sabe que não vai acertar. E por ele não conseguir mais acertar, o que, que ele vai fazer? Não tenho mais como estar ali. Não tenho mais como estar aqui dentro. Não tenho mais como estar aqui dentro. Um dia eu estava aqui dentro. Você imagina aquelas épocas que você estava perturbado espiritualmente, cheio de demônio. O demônio te matava, te esmagava. Não era, o pavor era quando você chegava à noite. Ela não queria mais para a cama, porque bastava tocar na cama, já estava doente. E assim se gastou muitos remédios, muito dinheiro, dor, sofrimento. Quando vai ver, era quem? Entidades malignas que atormentavam ela. Quando eu estava escutando a sua pregação, se ela saía da mesa aqui, eu gosto de ouvir. Aí eu disse, oi Yuri, você está arrastando o que aí? Aí ele, ô vô, eu não estou arrastando nada não. Aí eu voltava para a sala. Quando eu voltava, como estivesse arrastando, eu achava que era meu neto que estava arrastando alguma coisa. Você? Quando eu estava escutando a sua oração. Sim. Aí eu via como meu neto arrastava alguma coisa. Aí eu saía da sala e ia para onde ele estava. Que eu fico na mesa escutando a pregação. Aí ele, vô, eu não estou mexendo com nada não. Aí eu voltava de novo. Aí eu falei com o Wes. Eu disse, Wes, parece, eu acho que é a vizinha. Aí eu deixei, né, você pregando. Aí saí de fininho, fui pro sofá. E meu neto, coitadinho, assistindo. Aí eu fiquei no corredor do apartamento. Eu disse, acho que é a vizinha. É a vizinha que está arrastando alguma coisa. Aí depois eu percebi. Aí eu falei, Wes, é para tirar minha atenção. Não é que é verdade. Não apareceu mais arrastar. Nem... Eu falei para o Wes, agora que eu entendi. Entendeu? E não fiquei com medo não, porque assim, Isso. né? Por quê? Parece assim, mentira, né? Mas eu falo até para o Wes. Porque se ela vai conversar isso com um psiquiatra, pode dizer, não, isso aí é problema de esquizofrenia. Isso é problema psiquiátrico, meu filho. Você tem que tomar um remedinho, tá? Porque você está vendo coisa demais aí. Mas é verdade, os ataques vêm, tá? Aí o que acontece? Satanás percebeu que ela percebeu eles e não acreditou na mentira dele. Aí ela quebrou a força. Já não tem como agir mais naquela situação. E é assim a vida espiritual. A gente vai crescendo, passo a passo. Crescendo e sabendo lidar com a situação. Isso aqui também tinha dor de cabeça também. A sentir um lado arrepiado, era não sei o que lá, tanta coisa. Vocês vão chegar um momento que vocês estão tão fortes espiritualmente. Você está nem aí. Todo esse sintoma desaparece que nunca mais vem. Porque a causa desse sintoma, a raiz desse sintoma, são eles materializados, escondidinho, causando as enfermidades, gastando o que não tem, tirando o seu sono. E aí muitos, até crentes, irmã, vai se acomodando com isso, achando que simplesmente isso é normal. Mas para nós não, nós que não aprendendo o mundo espiritual, a gente não vê isso como normal. Ah, se é uma dorzinha de cabeça. Não é que toda dor de cabeça é demônio, gente. Por isso que é importante o discernimento espiritual. Nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Nem tudo é espiritual. Nós estamos envelhecendo. As nossas células a cada dia estão morrendo. As nossas forças não é mais quando nós tínhamos 18 anos. Era? Ei, quando nós entramos na fase do enta, 40, 50, 60, não, 40, 50, estou descendo, 60, 70, 80, as forças estão indo, gente, não adianta, as dores aparecem, é uma série assim, já levanta, agacha, e quando levanta já está tudo estralando, não é? Isso é demônio? Não, isso não é. Então, quem tem o discernimento espiritual, você vai discernindo. Por exemplo, ela começa a discernir que alguns acontecimentos que ela viu sofrendo muito, hoje
ela já está percebendo que aquilo ali, isso não é normal. Então ela agora começa a atacar esse lado. Ela está sendo atacada ao longo dos anos na vida dela, doente, enfermidade. Só que a visão dela está se abrindo. Ela começa a distinguir e discernir que isso não é normal na vida dela. Ela começa a atacar isso. Como atacar isso? Abrindo a boca dela, dentro da casa dela. Momento que ela tem que estar só, momento a sós com Deus. Conversar um pouco. Espírito do Senhor. O Senhor não me deu espírito de covardia. Olha, Satanás, não adianta. Aí você começa a trabalhar o mundo espiritual. É assim que eu faço aqui às madrugadas. Apago tudo. Tem até aquela lâmpada ali que faz claridade aqui ainda. Está até precisando botar um negócio ali para tapar. Que eu gosto tudo escuro. Por quê? Boto meu sonzinho ali, bem no fundo musical, bem baixinho ali. Eu sei que as pessoas que passam aí me veem aqui orando. Eu estou preocupado com um pouco que está passando aí. Aí eu começo a entrar em oração com o meu Cristo aqui. Tirar meus momentos de orações. Dividir as minhas orações em etapas. Até para orar você tem que ser organizado. Primeira parte da oração. Eu não sei, essa primeira parte, quanto tempo você vai levar? Você vai levar 10 minutos, 20, 1 hora? Não sei. Vai depender de você com o seu envolvimento com Deus. Mas a primeira parte, se humilhar diante do Senhor. Reconheça que nós, sem Deus, estamos perdidos. Que sem Deus, nós não vai para lugar nenhum. Reconheça o quanto nós somos frágeis. O quanto nós dependemos dEle. E não tenha vergonha de pegar toda a sua vergonha que está aqui dentro e falar para Deus. Deus, eu estou aqui. Essa prática de pecado é essa. Essa sujeira que é essa. Eu não aceito isso. Eu não quero isso. Eu reconheço que eu sou mesmo falho. Eu sou dependente do Senhor. Você vai... A oração é uma comunicação, gente. É uma comunicação. Você está conversando com quem? Com Deus. Com o seu melhor amigo. Bota toda a porcaria para fora. Diz para ele tudo. Se possível, pega um papel, sabe? Escreve. Escreve aquilo que mais você deseja largar e não tem força. Comece a falar a Deus. Não fique, Deus, me abençoe, me dê um carro, me dê uma casa. Gente, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, Ele vai cuidar. Então a oração é isso, primeira parte. Bota para fora tudo. Reconheça. Se esvazie. Se esvazia. Porque o momento que você está se esvaziando, vai ficando oco. E o Espírito Santo vai preenchendo. Você vai tirando a sujeira e Deus vai preenchendo. Você vai esvaziando, Deus vai te enchendo. Depois você passa essa primeira fase. A segunda fase. Reconheça que só Ele é Deus. Que não há outro Deus além daquele que morreu na cruz. Exalte. Glorifica a Ele. Só Ele é digno. Dê toda a honra para Ele. Começa a falar em línguas. Começa a orar, começa a sentir a presença. Você vai ver que logo, logo o Espírito Santo começa a se envolver com o seu espírito. Você começa a chorar. Você é uma paz, é uma coisa gostosa ali. Sabe? E aí, a terceira fase, essa é a hora de você ir para o cacete mesmo. Para o pau mesmo. Olha, Espírito Santo. O Senhor diz na tua palavra, está aqui escrito em Efésios 6,12, Espírito Santo. Não está escrito, Espírito Santo? Não foi o Senhor que escreveu? O que eu entendi, Espírito Santo, o que o Senhor está falando aqui na palavra, o Senhor diz que a minha luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e contra o sangue. Está escrito na tua palavra que a minha luta é contra principado, potestade e dominadores. A minha luta é contra Satanás. O Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao lado dos que o temem e os livra.
Salmo 34, 7. Satanás, a briga é comigo. Eu não tenho medo de você, espírito da morte. Espírito, trancar a rua das trevas. Fala os nomes meus, não tenha medo não. É você que está tentando destruir a minha família. É você que está tentando destruir a minha vida. Aí quando você começa a orar por uma pessoa, que você direciona a sua oração, ei, a tua palavra está no mundo espiritual. Você está em guerra, está em batalha. O mundo espiritual vai entender que você está na área dele com a autoridade do Senhor. Não é ficar aquela oração de medo, não. A minha luta é com você, espírito das trevas. Não adianta os trabalhos que tu recebeu contra mim. Eu cancelo em nome de Jesus. Eu sou autoridade em nome de Jesus. O Senhor me constituiu autoridade sobre vocês. Porque lá em Marcos 16, 17 em diante, a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder sobre Satanás. Então você estufa o peito, você é a autoridade do Senhor. O mundo espiritual vai começar a te ouvir. Imagine qual é a visão que o diabo tem de você. De pessoas que entendeu a palavra, que está praticando a palavra, e ele pensa 10.000 vezes para enfrentar você. O meu povo foi destruído, porque ele faltou o quê? O conhecimento. Só que você está conhecendo a palavra e tentando botar em prática. Então vocês com problemas espirituais já passaram por libertação. É assim que você tem que tratar o mundo espiritual. Quando olhar nas pessoas, você já está tão com sua visão espiritual, que você já não está enxergando mais a pessoa, você enxerga o que está por trás da pessoa. Você está conversando com uma pessoa, eu estou conversando com você, mas a minha visão espiritual, eu te pego, meu filho. Eu sei que é você que está aí, em forma de doença, de perturbação. O diabo ele já pegou no ar, meu irmão. Ele já pegou no ar. Esse pastor aí já me disse que ficou. Aí vai ter uma briga no espiritual. Os demônios no corpo grudado, querendo, isso aqui é meu, aqui eu não saio. Você sai, não sai, você sai. Em nome de Jesus, pronto. Aí o que ele estava materializado, ele saiu, aí a pessoa sente o alívio, sente a cura, sente a libertação. Pode falar agora. Mande para o maior número de pessoas possíveis. Você vai ajudar alguém com isso. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto. Com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto.
vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor.